Olá pessoal, meu abraço a todos vocês. Pessoal, no vídeo anterior aí eu falei sobre a estrutura, né, estrutura do Deus com D maiúsculo e mostrei para vocês um pouquinho, né, como que faz o rastreamento para saber a história, né, do Deus com D maiúsculo. E falei também sobre o Jeová, aqui conhecido no Brasil, né, por nós aqui, né, da religião do Testemunho de Jeová também, né. E a gente retrocedendo também, buscar a estrutura do Jeová, né, que vai ter a pronúncia também de Javé, né, que vem do Yahvá, que é as quatro consoantes, pessoal, no hebraico, que é o Yud, Rei, Vav, Rei. Tá entendendo, pessoal? Então, pessoal, eu sempre faço assim, né? Estudo a Bíblia, né, com um olhar mais neutro e assim, com um olhar mais neutro, também com empatia, como eu falei para vocês, né, aí no vídeo anterior, como eu mostrei para vocês aí no relato, né, da estrutura de Jesus quando Jesus nasceu, que um anjo apareceu a José, né, e avisou a José em sonho que no dia que ia amanhecer, né, ele deveria sair com a sua esposa dali, fugir para o Egito, porque ia começar uma matança ali. Então avisou para José. E assim, então, José pegou a criança, né, com a sua esposa e saiu dali. José, então, pessoal, negou a avisar para as outras famílias. O anjo também negou, e segundo a Bíblia, como eu deixei para vocês verem isso aqui, é o quê? Eles cometem pecado, o quê? Pecado de omissão. Não avisou, né, as famílias ali, né, para tentar salvar suas crianças, para fugir também, ou seja, cometer pecado, tanto o anjo como José. Então, pessoal, isso que eu estou mostrando aqui para vocês é o quê? É o olhar neutro. O olhar neutro, ele não nega. Ele não nega, ele vai pesquisar a Bíblia, né, pesquisando ali, aí ele sai fora da Bíblia e vai pesquisar o que prova naquela passagem ali se é verdadeiro ou se não é verdadeiro. Um exemplo. Quem que escreveu o livro de Mateus? Quem que escreveu o livro de Marcos? Existe o original? Qual seria o original? O escrito do original ali, pessoal, dos 4 evangelhos, seria na língua de Jesus. Qual que era a língua de Jesus? O aramaico ou o hebraico? Existem esses textos? Os evangelhos em hebraico ou em aramaico? Não, não existe. Então, pessoal, dificulta muito para a gente saber o que Jesus fez, o que Jesus falou. Porque o texto no original não existe, pessoal. Não existe. No Novo Testamento, pessoal, que são 27 livros, a gente vai ter os papiros datados aí do 2º século e do 3º século, que está em quê? Em grego. Então, quer dizer, o grego não é a língua de Jesus, não é a original. E até tem pessoas aí que falam o seguinte, que sai uma Bíblia aí, né, que tem o Antigo Testamento e o Novo Testamento, conhecido como a Brit Hadashah. A Brit Hadashah que veio do original. Ora, o Novo Testamento não existe. O original, que é o hebraico ou o aramaico, não existe. Como é que essa Bíblia, então, veio do original? Compreende agora os meus questionamentos? Então, os questionamentos da gente, pessoal, é tudo assim. Você lê o texto, olhando com empatia, como eu falei para vocês, não tentando fugir para o lado da fé às vezes, porque a fé também, pessoal, muitas das vezes, faz você não ver a verdade. Então, tem um texto ali, você não deixa a fé esconder, você vai usar o seu racional. Tá entendendo, pessoal? Então, quando você lê, você faz essas perguntas, né, para o texto, vai perguntando e assim você vai compreender o texto, usando o que é a história, usando quais são os livros ali mesmo ali que tem a probabilidade de existir um texto original ou não existir. Lembrando a vocês, viu, pessoal, que tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento não tem nenhum papiro original. Não tem, pessoal. São cópias, né, da recópias ali, né, que muitos vão copiando e vão mudando. Então a gente não sabe o que aconteceu lá no passado, tanto na história de Jesus como na história do Antigo Testamento. Até porque muitas histórias, quando você vai ver, por exemplo, história de anjos aí na Bíblia, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, são histórias lendárias. Então daí você já pega um ponto de partida, né? Quando você vê, né, uma narrativa, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento, que tem anjos na Bíblia, é o quê? É lenda. É lenda. Então a história de Jesus seria o quê? A história de Jesus, pessoal, é um mito. É um mito, né, construído ali, né, para assim, então, pessoal, dominar as pessoas, manipular as pessoas. Porque quando você procura, como eu falei para vocês, o original ali, né, dos 4 evangelhos, né, do Novo Testamento, um documento ali do 1º século, pessoal, que prova mesmo, escrito no hebraico, aramaico, não existe, não tem, pessoal. Então o que a gente vai ter aí é pedaço, fragmento aí de mais ou menos 5 centímetros aí, datado aí mais ou menos aproximadamente aí de 90 a 110 ali depois de Cristo, tá entendendo? Então não tem como a gente provar nada sobre a história de Jesus. Então, pessoal, é isso aí, meu forte abraço a todos vocês, é isso aí, valeu, tchau, tchau.